Saudações, sejam todos bem-vindos ao Pó de Graça. Estamos aqui para um Pó de Graça Responde. E nós temos algumas perguntas aqui que nós vamos debruçar. Eu vou ler aqui só para ter ideia que são perguntas interessantes e tratam de assuntos mais gerais que têm os irmãos enviado, alguns perguntado de algumas formas. A primeira pergunta é: fumar cigarro ou suruma é pecado? Espera aí, eu disse suruma. É, suruma. 2. Por que Deus plantou o fruto proibido no jardim? Ele plantou o fruto proibido no jardim, no meio do jardim. Por quê? Deus criou o pecado. 4. Se foi Adão que comeu o fruto, por que culpam a mim? Ou por que tenho que ser castigado se quem comeu a fruta foi Adão? Por que tenho que assumir a culpa? Por que Deus não destruiu Satanás? É pecado orar para ter muito dinheiro? Ministério de dança na igreja é bíblico? Batalha espiritual existe? Quando devo sair de uma igreja? Posso gastar dinheiro na árvore do quimbandeiro? Vou explicar isso mais tarde. Só como você viu, as nossas perguntas são interessantes e nós vamos trabalhar cada uma delas, mas de forma tão curta. Por isso, a nossa programação vai levar pouco tempo hoje. Deixem-me apresentar-me de uma forma formal. Meu nome é Sadamo das Neves Leria, escritor e mestrando em artes de religião. Estarei com vocês aqui para responder essas perguntas pela graça do bom Deus. Mas antes de mais, inscreva-se no canal e assine o sininho das notificações para não perder mais conteúdos do Pó de Graça e compartilhe esta live para mais pessoas, amigos, familiares, para que também sejam abençoados com este conteúdo do Pó de Graça. Onde é que nós começamos? A pergunta número 1. Será que fumar cigarro ou suruma é pecado? Será? Algumas pessoas, elas tentam trazer resposta dessa pergunta sem base bíblica. Outras dizem que é pecado. E também podemos encontrar aquele grupo que diz não é pecado porque Spurgeon fumou, alguns puritanos fumavam. E acompanhei um caso de um pastor canadense em Canadá que sabe que beber é pecado, aliás, embriaguez é pecado, que é um assunto que vamos tratar num outro fórum, se Deus quiser. Mas depois ele vai e fuma. E eu vi também uma igreja no Instagram que um encontro de homens, dizem homens fortes, que estava a fumar. Ou se é que pode chamar de igreja. Mas será que a Bíblia aprova isso? É fácil encontrar na Bíblia: não adulterarás, não vos embriagueis, mas não encontramos: não fumeis. E nós sabemos que o pecado é quebrar o mandamento, a lei de Deus. Isso encontramos na primeira carta de João, onde diz que, deixa eu ler aqui, o João 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. E nós não encontramos na Bíblia: não fumarás. E tem aquelas pessoas que dizem: olha, é pecado porque baseada no que ouviram falar, ou porque meu pastor me disse, ou porque algum irmão me disse, ou outra pessoa me disse. E outras pessoas dizem que, olha, é pecado porque prejudica a saúde. Mas claro que prejudica a saúde, mas isso não justifica, porque tem muitas pessoas que prejudicam a saúde por causa de alimentação, refrigerantes, açúcar, ao excesso. Então, várias formas. E nós não condenamos ou não consideramos essas pessoas em pecado. E porque só de destruir a sua vida com a sua saúde com cigarros vem a ser pecado. Muito bem. Até aqui, nós podemos ter alguns palpites
Ou seja, vamos ter uma resposta clara das Escrituras, se nós podemos fumar ou não. Eu vou colocar minha resposta em duas categorias. A primeira vou tratar de suruma e depois vou terminar com cigarro. Suruma é pecado. Por quê? Levar, por exemplo, o cigarro ou o fumo em si, colocar na boca, isso não torna pecado só por fazer isso. Mas o impacto, o que isso causa, as consequências, ou depois de consumir, o que isso pode causar, isso faz com que seja o pecado fumar em si. Por exemplo, nós temos aqui viciar, o vício, por exemplo. O vício é pecado. Como é que nós sabemos disso? Encontramos isso no livro de 1 de Coríntios 16, onde diz que tudo que nos domina, ok? Eu vou ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O Ministério da Saúde, ele define vício como uma dependência de algo bioquímico, por aí em diante. E a palavra que não me deixarei dominar também pode ser interpretada que eu não serei dependente dele. Então, diz que eu não me deixarei viciar, em outras palavras, porque ele sabia que é pecado. Talvez diga que não, isso não é suficiente para falar que vício é pecado. E temos também outra base bíblica para isso. Aqui diz, na 1 de Coríntios 6, ainda o mesmo capítulo, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Está aqui. Nem os viciados nessa versão em qualquer tipo de droga. E suruma vicia. E encontramos o primeiro problema, o primeiro motivo por que é visto como pecado. 2. Embriaguez. A Bíblia deixa bem claro, para não nos embriagarmos, embriaguez, os beberões, neste caso pode-se traduzir como os que se embriagam, eles não herdarão o reino de Deus. Talvez diga, ok, mas o que suruma faz? Por que nós podemos pensar que suruma nos embriaga? Tem certeza que não embriaga? Embriaguez é a fuga da realidade. Quando você foge da realidade, por qualquer meio, qualquer tipo de droga. Álcool faz isso e suruma faz isso. Então encontramos aí na Bíblia a embriaguez. E encontramos também o terceiro motivo que faz com que suruma seja pecado, que é a questão da criminalidade. Nós sabemos que é crime fumar. E por mais que as pessoas digam que, olha, aliás, por mais que o governo venha legalizar isso, não está a dizer que vai, é só um exemplo, não me interpretem de uma forma fora do contexto. Mas caso diga que ok, vamos legalizar, ainda assim continua sendo pecado. Por quê? Por causa dos primeiros dois aspectos que nós falamos a priori. Que primeiro nos coloca susceptíveis ao vício e embriaguez e por fim ele nos coloca em associação com a criminalidade. Eu não estou a falar aqui no contexto medicinal. Esse é um outro assunto que, por de graça, vai tratar num outro dia. Então, a conclusão, suruma é pecado. Cigarros, será que é pecado fumar cigarro? Talvez diga que isso não embriaga, aí não vai me pegar. Ou isso não é crime, porque não é proibido. E é aqui onde encontramos algumas pessoas que dizendo que, olha, é pecado porque estraga a saúde. Como eu disse, que isso não é fundamental para responder essa questão. Então, o que torna cigarro um pecado? Primeiro, a questão do vício. Algumas pessoas podem pensar que, olha, eu ainda não estou viciado, mas vai até lá. Segundo os estudos mundiais,
71% a 91% de pessoas que são viciadas em fumo, em cigarros, eles se arrependem por ter começado essa prática. E não só, mais que 80% das pessoas que fumam tentam se desapegar, abandonar essa prática. Não conseguem. Está lá na internet, em vários documentos, podem encontrar. E aí? Não vicia? É claro que vicia. Cigarros viciam. E cigarro é composto por nicotina. Nicotina é uma substância muito forte e poderosa, né, para escravizar os seus usuários, os fumantes. Sem dizer também, mas vamos chegar até lá, a questão da saúde. E não só também, outro problema que causa o cigarro é a falta do amor ao próximo. Como assim? Vou explicar isso. A Bíblia nos orienta a amar o nosso próximo. E quando um fumante, ele fuma diante das pessoas, aquele fumo prejudica outras pessoas também. Se não sabe, o fumante se torna menos prejudicado do que aquela pessoa que está ali perto, que é o fumante passivo. Por quê? A pessoa que está a fumar, ela fuma com filtro. Mas a pessoa que está ali consumindo através do ar, ela fuma sem filtro e aí se torna mais prejudicial para aquela pessoa. Então, é a questão do amor ao próximo que fere. 3, que é a questão da saúde também. Ele é composto por mais que 170 mil, como dizem os estudos, de substâncias tóxicas. Por ano, milhares de pessoas morrem por causa de doenças que foram causadas pelo fumo. Entendeu? É pecado. E resumindo essa pergunta, essa nossa primeira pergunta, tem pessoas que fumam. Aliás, primeiro, não é uma prática recomendada nem pelo Ministério da Saúde, nem biblicamente, e nem culturalmente. 2, não é, aliás, muitos fumam por motivos errados, porque outros fumam. Porque esse fujão fumou. Porque a pessoa que eu admiro, meus amigos, e quem sai prejudicada é você. E outros fumam por causa de mais influências mesmo, para não se sentirem o matreco de todos, o que torna pecado também. E esta é a resposta dessa primeira pergunta. E aí, fumar é pecado, fumar suruma é pecado e cigarros é pecado? Respondemos biblicamente na luz das Escrituras que é pecado. E vamos aqui para a segunda questão. Qual seria? Por que Deus plantou o fruto proibido no meio do jardim, sabendo que se comessem, poderiam amaldiçoar a terra? Vamos lá ver o que diz o Gênesis aqui, só para termos bases que Deus colocou mesmo essa fruta de propósito. Gênesis 3. Tem Bíblia aí? Muito bom. Gênesis 3. Eu vou abrir. Ok. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Por que Deus colocou o fruto no meio do jardim? De forma resumida e bem curto, Ele colocou para dar o poder de escolha. Ou seja, Deus estava dando a Adão e Eva o ato de escolher, ou seja, de amarem a Deus ou seguirem a Deus porque querem, não porque é a última opção.
Vou colocar isso num exemplo mais prático. Imagine que você tem alguém, está a amar alguém, ou está sendo amado por alguém só porque você é o único, só porque essa pessoa não tem mais opções para tal. E temos outra pessoa do outro lado que é amada porque foi escolhida, apesar de tantas pessoas, ela escolheu a ti. Em qual desses dois? Esse que é amado porque não há mais opções e este que foi escolhido existindo mais opções, em qual ele que, mesmo sabendo da existência de mais outras pessoas que poderia amar, escolheu amar você por livre e espontânea vontade porque ama você. Então Deus, para Adão não parecer robô, ele deu. Não estou a dizer que ele seria robô, mas ele colocou o fruto no meio do jardim para ele ter a escolha de amar a Deus porque quer, não porque é a última opção. 3. Deus criou o pecado? Muito bem, essa pergunta tem criado muitos debates, tem feito muitos críticos no contexto mais externo, os ateus, a dizerem, olha, como é que vocês podem amar um Deus que criou o pecado? Ele mesmo cria e ainda nos culpa por isso. E temos também o contexto interno, que são os líderes de denominações, que tentam debater essa questão. Será que é Deus que criou o pecado? Se é, por quê? Isso não foi. Quem criou? Para respondermos essa pergunta, precisamos olhar por dois aspectos da Bíblia. Primeiro aspecto, a questão da providência divina. A soberania de Deus. A soberania de Deus é o fato, é o controle total que Deus tem sobre todas as coisas. Ou seja, Deus governa todas as coisas. Nada se move sem o consentimento de Deus. Até quando você for num lugar e está solar lá fora, e aí você costuma ver raiar do sol a penetrar através de um buracozinho que está em cima. E aí você vê aquelas partículazinhas pequenas a subirem, descerem, por aí. Saiba que nenhuma daquelas partículas, daqueles elementos, se move sem que Deus consinta. A Bíblia diz que até o nosso cabelo está contado por Deus. Até as estrelas, Deus conhece cada uma pelo nome. E Deus é soberano sobre todas as coisas, seja o bem, seja o mal e muito mais outras coisas, nada sai do controle de Deus. Isso, a soberania, responde o fato de que o pecado em si, a existência do pecado, não foi algo que surpreendeu Deus, que Deus não sabia e aconteceu, do nada. Mas é porque Ele planificou isso, traçou. Como dizem alguns teólogos, que olha, até o pecado surge no plano decretivo de Deus. E podemos concluir que a existência do pecado não foi algo que surpreendeu Deus. Deus cria certas coisas, faz certas coisas, de modo que, por exemplo, vou colocar aí o pecado, ok? Primeiro eu disse que o pecado não surpreendeu Deus, mas fazia parte do seu plano, de modo que tudo que acontece, Deus sabe disso e está a acontecer exatamente como Ele traçou antes da fundação do mundo, diz as Escrituras. E aí encontramos este assunto de pecado. Com isso está a querer dizer que Deus faz essas coisas de modo que Ele, não sendo, estou a responder a pergunta, não sendo o autor do pecado, mas traçando para que existisse esse pecado, sendo dentro dos seus planos, que Ele ainda é ou seja, Ele não é o culpado, Ele não é o autor direto do pecado. É onde entra, talvez diga que, olha, Saddam, isso é confuso. Claro, é onde entra aí a questão da responsabilidade
humana, que são dois pontos da fé cristã, ou seja, da Bíblia. Encontramos a soberania de Deus e encontramos a responsabilidade humana, como eles se conectam, eu não sei, é um dos mistérios da Bíblia, de modo que Deus cria todas as coisas, controla, mas o homem é responsabilizado pelo pecado. Como entender isso de responsabilidade humana? Encontramos no livro de Atos 2, no versículo 23. O Paulo fala que, olha, vocês mataram Jesus. Foram vocês que mataram, crucificaram ele. Mas o mesmo versículo diz que, olha, foi o plano soberano de Deus. Foi Deus quem fez isso. E encontramos como conciliar a responsabilidade humana e a soberania de Deus, não sei, é um mistério. De forma resumida, Deus não é o autor do pecado. E a Bíblia, o Paulo, assim como outros textos da Bíblia, sempre atribuem como autor do pecado a Satanás e ao homem. E sobre a questão do homem, vamos chegar até lá. Talvez diga que, olha, o Agostinho, Santo Agostinho disse que Deus, aliás, o mal surge na ausência do bem. Estou a usar o mal porque para se perguntar onde surgiu o pecado, essa questão surge através desse debate sobre a origem do mal. Claro, Agostinho não responde exatamente à pergunta. Claro, ele responde, traz solução no contexto filosófico e não na questão em si. Filosoficamente está bem resolvido. O mal surge através da ausência do bem. Talvez diga aqui, olha, irmão Sadamo, o que diz então de Isaías 45, versículo 7, onde diz que eu sou o Senhor, Deus, e eu crio o mal e crio o bem. Se prestar atenção, o mal que se encontra naquele versículo não é o mal moral. A palavra do original era, que significa calamidades, mudanças climáticas, que nem dilúvio por aí, aqueles desastres por aí naturais e mais outras coisas, mas não o mal moral em si. Bem, já respondi o porquê Deus, aliás, que Deus não criou o pecado. É interessante, mas onde é que surgiu esse pecado? Isso responde à pergunta 4 aqui, que diz, se foi Adão que pecou, por que tem que pagar? Imagina alguém que cria, que faz um delito, mas você tem que ser punido por isso. Foi o que nós vimos, talvez, no Adão. Adão leva a fruta, come, mas você é que paga, eu é que pago. Por quê? Será que isso não é injusto? É simples. A Bíblia deixa bem claro sobre essa questão, o porquê Deus, porque todos nós somos culpados, até bebê ao nascer, ele é pecador. Vamos ver o livro de Romanos 3, versículo 21. Antes de explicar esse versículo aí, onde encontramos a origem do pecado no mundo, né, e não na criação, ou no céu, né, como dizem, como vimos no livro de Isaías por aí, através de Satanás, que é um assunto que vamos tratar num outro fórum, se Deus quiser. Nós, aqui no mundo, o pecado veio por meio de um único homem. Ora, vejamos, Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Onde encontramos a resposta aqui, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Entrou, quer dizer que o pecado já existia, só Adão abriu as portas para o pecado entrar. E como se não bastasse, o pecado disse, como abriste as portas para mim, levou o amigo dele também. Qual é o amigo dele? O texto ainda diz,
Assim entrou a morte também. E pelo pecado, a morte. Por isso que nós morremos, por causa do pecado de Adão. Só para ter ideia, porque até uma criança nasce, o bebê nasce com pecado. Tem bebês que morrem. Isso responde o porquê. Ou seja, isso evidencia que também o pecado trouxe a morte. Mas ok, talvez ainda não respondemos à pergunta por que eu assumo a culpa do pecado que Adão fez. A palavra Adão significa homem ou humanidade. Isto é, toda a humanidade estava em Adão. Adão é a cabeça, é o representante da humanidade. Quer dizer que você estava em Adão quando Adão comia aquela fruta. Você, eu, todos nós estávamos em Adão. E não só nós. Quando ele, sendo o primeiro dos homens, sendo o pai dos homens, depois de comer aquela fruta, tornou-se uma massa corrompida. E como uma forma que está corrompida, todo bloco que sai dele sempre vai sair com defeito, conforme está a forma em si. Vai seguir a forma. Se tem defeito, o bloco vai ser com defeito. É Adão. Por isso nós herdamos este pecado de Adão. Resumindo, nós estávamos em Adão quando ele comeu aquela fruta. E a boa notícia é que através de um homem também veio a justificação. E sobre essa questão de até bebês morrerem, é por esta razão que também os bebês morrem, eu expliquei, mas isso vai ajudar talvez, mas graças a Deus todos os bebês vão no céu, ou estão no céu. Isso te escandaliza, não é? Mas é. Mas o que é Sadamo? Qual é a base bíblica disso? Simples. Esse é um ponto que nós vamos debruçar mais, mas só para não deixar aqui, não deixar você ainda com uma lacuna, com um assunto não fechado aqui. A única maneira, com isso estou a querer dizer, aliando sobre os bebês que vão no céu, a única maneira de você não ir no inferno por causa do pecado de Adão existe. Aliás, não é a única, é uma das, são duas. É você nascer e nunca pecar. Você vai no céu não porque você merece, mas pela misericórdia de Deus, ok? Porque você nunca pecou. E aliás, nós somos pecadores não porque pecamos, mas porque nascemos em pecado. Mas ok, se você nunca pecar desde que nasceu, nunca cometeu nem mentirinha, nem mau pensamento na vida, nem desejar mal a alguém, nenhuma mentira, nada, aí você vai no céu. Mas se você quebrou um pequenininho que você imagine, que pense ser pequeno, de delito, você é culpado de toda a lei. E sendo um Deus justo, grande, é castigado. E a segunda forma de entrar no céu, mesmo sendo nascido em Adão em pecado, sendo pecador, é crendo em Cristo Jesus. E quando você crê, toda a justiça, todo o seu pecado é transferido para Cristo. E toda a justiça de Cristo é transferida para você. De modo que olhe para você e diz que este é meu filho, com quem me comprazo. De modo que você pode pedir, porque a oração de justo é eficaz. Essa justiça não é sua, não é minha, é de Cristo, depositada em nossa conta. E não só crer não é suficiente. Devem depositar a justiça de Deus em você para ser suficiente. Mas é um assunto que vamos tratar num outro fórum, só para não criar um mal entendido aqui. Eu quis dizer
se você crê, no momento que você crê, se fosse que Deus não deposita a justiça dele em você, você não seria salvo. Mas automaticamente, quando você crê, e logo a justiça de Deus é transferida para você. Isso tem base bíblica, sim, no livro de Salmos e mais outras partes da Bíblia. Já respondi aqui. Ok, porque nós assumimos culpa. Ok. Pergunta número 5. Por que Deus não destrói Satanás? Mas ok, não será mais fácil Satanás se rebelar, Deus destruir com um estalar de dedos, pá, já era. Não será mais fácil assim. Uma vez, um tio meu, ele disse, olha, Saddam, não acha que Deus é mau? Porque não faz sentido, sabendo que esse é mau, essa criatura é má, lançar essa mesma criatura onde estão os seus filhos. Se rebelou, foi lançado na terra, por que não destruiu? Será que Deus não sabia que tinha seus filhos lá? Exatamente colocou lá mesmo onde estão seus filhos. Talvez se responde. Aliás, se alia essa mesma pergunta aí, por que Deus não destrói Satanás? Isso teria acabado com muitos problemas na hora. Teria resolvido muitos casos, muitos problemas, muitas situações. Resolveria muito. Não estaríamos a sofrer. Estaremos na boa, no jardim. Mas Deus decidiu deixar Satanás. Até então, Satanás engana, mata, destrói, até aflige, faz sofrer os santos. Ok, vamos direto à resposta dessa pergunta. Deus deixou ainda Satanás com uma coleira, ou seja, segurando uma corrente, metaforicamente falando, de Satanás. Isto é, Satanás, ele só vai até onde Deus permite. Satanás não ultrapassa os limites que Deus colocou. Até Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus. É estranho, né? Mas é. E o que significa isso? Significa que só Satanás vai até onde Deus delimita. E até às vezes Satanás é usado para Deus cumprir os seus propósitos. Exemplo, o caso de Jó. Deus usou Satanás para afligir Jó, para provar a sua fé, como nós vimos. O caso da contagem que Davi fez e depois foi castigado por isso, que encontramos esse relato no livro de Crônicas Reis. Por aí em diante. Então, Satanás, ele vai até onde Deus permite. Satanás está ao vosso derredor, rugindo, procurando a quem deve devorar. Se não fosse Deus, ele poderia devorar. Mas até ele fala, Jesus fala, Pedro, Satanás pediu a sua alma, mas não permitiu. Está entendendo onde quero chegar? Só Satanás, por mais que ele tenha sido solto, ele só vai até onde Deus permite. E por que Deus ainda deixou Satanás? Primeiro, respondendo à pergunta, a Bíblia não traz uma resposta direta, falando que, olha, Satanás, ele tem vida longa ou está a viver por este motivo. Mas nós podemos levar algumas referências e tirar uma conclusão na luz das Escrituras sobre o porquê Deus deixa Satanás. Uma das mais que eu penso que é mais plausíveis é porque Deus, quando nós entramos em tentações e saímos, a glória de Deus, ela brilha mais, ou seja, Deus é mais glorificado nisso. Nós sabemos que Deus zela para a sua glória. E Deus é mais glorificado nisso. 2.
Porque os atributos de Deus se revelam quando Ele deixa... Aliás, são mais evidentes quando Ele deixa Satanás nos afligir, em vários casos. Por exemplo, nós vimos o atributo de paciência de Deus, né? E nós sentimos, notamos isso, né? Somos pacientes na tribulação. Então é evidente isso, a longanimidade. 2 dos seus atributos é a misericórdia. Às vezes numa luta com Satanás, nessas guerras ferrenhas, às vezes tropeçamos e caímos, mas Deus demonstra a sua misericórdia para conosco e nos salva, e nos cura, e nos lava. 3, a graça de Deus. Quando mais somos afligidos, passamos pela dor, pelo sofrimento, mas vimos a sua graça me basta, como disse o apóstolo Paulo, mas é notada a graça de Deus. Então são vários atributos que se revelam quando nós passamos por este processo de provação, que Deus usa Satanás para isso. Uma das razões que precisamos entender o porquê Deus, vale a pena dessa forma que Deus deixou Satanás aos olhos de Deus, que é Deus soberano, que sabe bem o que quer, que nós às vezes não compreendemos a sua mente. E esse mesmo Deus, uma das razões que nós podemos entender que não valeu a pena ter deixado Satanás, é o caso de Judas. Foi Satanás quem enganou Judas. Nós vimos ali onde você é o filho da perdição. Vimos ali que Satanás entrou em Judas. E por que seria a vantagem nisso? É porque por meio daquela traição de Judas, que culminou na morte de Cristo, através daquela morte, ele derrotou, crucificou as potestades das trevas. Ele crucificou, né, publicamente os principados e potestades e triunfando sobre eles. E viu como é interessante? Neste caso, a glória de Deus, inclusive nos nossos sofrimentos, ele é mais revelada do que se ele tivesse matado naquele tempo. Então Deus deixou Satanás para cumprir os seus propósitos. Ele tem planos bons para isso. Mas um dia, Satanás será derrotado para sempre. Claro, foi derrotado na cruz, mas a Bíblia diz que ele será lançado no lago que queima com fogo e enxofre. Está lá nas Escrituras. Vamos ver, temos mais algumas perguntas aqui. É errado, deixa entrar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou no inbox e nós vamos tratar essa pergunta. Como vocês sabem, que hoje é um dia que nós reservamos especificamente para responder às perguntas que vocês nos mandam e que nós temos coletado no nosso dia a dia. Vamos ver. Deus, sabendo que o mal podia acontecer, por que deixou acontecer? Por que não é responsável? Deus, sabendo que o mal podia acontecer, por que deixou acontecer? O Lutero disse: até o mal faz parte dos decretos de Deus. Aqui dizer Calvino. Mas Calvino não tirou essa resposta a não ser nas Escrituras. E por que não é responsável? Interessante. Nós respondemos essa pergunta que Deus faz de tal forma as coisas que de alguma forma ele não se responsabiliza com o pecado do homem. Acho que respondemos essa pergunta no início. Obrigado, irmão Amandio Francisco Sabonete. Um abraço.
Mas o homem é responsabilizado. Por exemplo, a Bíblia diz que não devemos ver o nosso irmão a pecar e não corrigi-lo. Porque também podemos receber a culpa por manter-se neutro. Interessante, o livro de Romanos 1 diz que pecado não é só você praticar aquilo, mas você aprovar também comete pecado. Tiago diz, sabendo que você deve fazer o bem, e se você não faz, comete pecado. Ou seja, o pecado de omissão. Então, se teu amigo, você está a ver a pecar e você tem condições de corrigi-lo e não fazer, com certeza você está cometendo o pecado de omissão. Essa responde essa pergunta. Será que outra pergunta do nosso querido Amandi, será que não podemos culpar o nosso Deus? Com certeza não podemos culpar o nosso Deus. A responsabilidade humana, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus deixou essa liberdade de escolhermos. E nós escolhemos desobedecer a Deus. Deus, quando criou Adão e Eva, sabia ou não ou não que acho que é uma falha na digitação aqui, mas vou tentar ver o que o Amandi quis dizer. Deus, quando criou Adão e Eva, sabia ou não que pecariam? Que pecariam, já entendi. Ele sabia, sim, que pecariam. Inclusive, isso estava dentro dos seus planos, dos planos decretivos de Deus. E nada sai do seu controle. E Deus traçou exatamente e sabia, e não se sabia, planeou e decretou isso, de modo que aconteceu. Ele sabia muito bem. Deus é omnisciente. Sim, por que não corrigiu? Porque Deus tem planos e tinha planos com isso. Nós não podemos entender os planos de Deus, mas tinha. Talvez alguns irmãos teólogos, eles explicam que, olha, por causa desse pecado, nós conhecemos mais a graça de Deus, mais do que os anjos, por exemplo, que nunca pecaram, que estão sempre com Deus. Eles estão sempre lá. Mas da forma como nós vimos da forma como nós vimos a graça de Deus é diferente com eles. E não só, nós fomos redimidos, sabemos onde Deus nos tirou. Olhando pelo que Deus fez, nós damos mais glória a Deus. Os anjos não entendem a grandeza da graça como nós, pecadores justificados, entendemos. Pode ser este motivo e pode ser outros motivos que só Deus sabe. Por isso que ele não corrigiu isso. E nada estava fora do controle dele. Temos outra pergunta aqui. Antigamente, cannabis era usado como analgésico para cirurgias. Isso tem a ver com a primeira pergunta. Para cirurgias. 2. Atualmente, existem pesquisas que falam sobre vantagens para a saúde humana, que é questão medicinal neste caso. 3. Nossos pais fumam para capinar e produzem produtos agrícolas. De fato. O que tem a dizer a respeito destes pontos? Será que o motivo do uso poderá definir se será pecado ou não? Muito bem, como eu disse ao explicar se era pecado ou não, fumar suruma e cigarros, e eu enfatizei ali que, olha, não estou a falar no contexto medicinal, que é um caso bem diferente de alguém que fuma para motivos recreacionais, só por diversão, curtição. É exatamente nesse contexto de motivo recreacional e não medicinal que nós mostramos que a Bíblia condena o suruma. Eu disse suruma. Suruma ou cigarro. Então, respondendo essa pergunta, o que tem a dizer a respeito desses nossos pais? E antigamente que se usavam como analgésico, que é algo medicinal.
E existem pesquisas que falam sobre vantagens para a saúde humana. Muito bom. É uma questão a considerar, como eu disse, que nós íamos ver num outro fórum sobre na questão medicinal, mas fora disso é pecado, ok? Agora, nesse outro contexto, nós vamos entrar com mais detalhes, se Deus quiser. Na próxima sessão, se Deus quiser, talvez eu mesmo posso responder, ou o irmão Bila pode responder, ou mais um outro convidado pode responder essa pergunta. Mas o que precisamos entender que no contexto medicinal, não é exatamente o contexto que eu estava a explicar, né? Mas são perguntas muito interessantes. Muito obrigado, Amandio Francisco Sabonete, meu amigo. Deus abençoe, um forte abraço para ti. Muito bem, voltando nas nossas perguntas aqui, estamos quase. 6. É errado orar para ter boa condição financeira? Ou seja, é errado orar para ter muito dinheiro? A resposta é não é. Não é errado orar para ter muito dinheiro. O problema não é possuir dinheiro. O problema é dinheiro nos possuir, te possuir. Agora, se me perguntar, é pecado orar para ser rico? Aí a coisa fica um pouco diferente, porque às vezes isso pode revelar a condição do seu coração. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então não estou a tirar conclusão sobre isso, mas pode revelar sim a condição do seu coração. Resumindo, não é problema ter dinheiro ou possuir dinheiro, o problema é deixar esse dinheiro possuir você. Mas se você usa esse dinheiro, essas riquezas, é bom ter dinheiro, usar de forma para a glória de Deus e mais outros fins, em prol do reino, ao próximo, por aí. Não é pecado, porque você está sendo um mordomo e investindo de forma errada o que Deus confiou a você. 7ª pergunta. Ministério de dança existe na igreja? Ou existe na Bíblia? Não. Não é bíblico o ministério de dança. Nem isso de coreografias na igreja, não tem isso na Bíblia. E precisamos evitar tudo que cria distração dentro do culto. Ok? Então não existe nada de ministério de dança no culto. E nem hoje não temos levitas na igreja. Mas este é um assunto a tratar numa outra ocasião. Não existe. 8ª pergunta, que é a penúltima. Antepenúltima. Dinheiro de macumba. Posso? Macumba. Peraí. Quimbandeiro. Ok, dinheiro de quimbandeiro. Quimbanda. Essa é uma linguagem brasileira. Nós, aqui em Moçambique, não temos um nome específico para isso, mas só para esclarecer, trata-se de... Está a ver aquela árvore que algumas pessoas usam para colocar a maquia? A maquia são aqueles sacrifícios, ofertas que são dados aos ancestrais, aos espíritos, ok? Então, nós temos aquelas árvores, e não só também, em Macua também tem uma expressão que se chama Iowa, okay? Aquelas casinhas de rituais, onde só colocam coisas para ancestrais, comida por aí. Então, se eu estou a passar, estou com fome, eu encontro dinheiro nesses lugares, será que devo apanhar? É o que a pergunta quis dizer aqui. Por que não? Pode sim, pode. Se você está com fome, se você acha que pode apanhar sim, não tem problema com isso. E, além disso, o Paulo deixa bem claro no livro de 1 de Coríntios 8, versículo 4, que o ídolo nada é, não é nada. Só temos um Deus apenas. E se você está com fome e encontra 20 meticais que foi lançado, ou que está colocado naquele lugar, apanhe.
e coma. É a mesma pergunta é a mesma coisa alguém me perguntar, ok, eu posso viver numa casa assombrada? Por que não? Você é o herdeiro. Você é filho de Deus. E o Espírito Santo habita em você, está selado em você. E se habita em você, é impossível habitar em você novamente o espírito mau. E se você vai numa casa onde tem espírito mau, você sabendo que está cheio de Deus, do Espírito Santo, automaticamente sai, consagre sua casa a Deus, comece a fazer cultos, ore. Agora, se você abre porta para o demônio entrar e você vive uma vida de pecado e você não é filho de Deus, com certeza isso vai desgraçar você, mas para um filho de Deus não tem nada a temer. Vai, compra, aluga uma casa assombrada e consagre a Deus e você viverá lá e nada irá incomodar você. A penúltima pergunta, batalha espiritual, existe? Bem, existe, porque a Bíblia diz que realmente existe. E como é que nós podemos vencer essa batalha? A chave está no livro de Efésios 6. Reveste-vos de toda a armadura de Deus para vencer essas potestades, ok? A capacidade da salvação, o escudo da fé, para podermos triunfar. E uma das coisas de vencer, talvez pergunta, como é que eu posso vencer esses espíritos malignos? Uma das formas de vencer isso não é aspergindo ou lançando água benta para sua casa ou objetos ou com gritarias. Satanás só te olha e ri, porque isso não tem poder algum contra Satanás. Mas a única forma de derrotar isso é vivendo uma vida santa. Seja obediente a Deus, seja santo, se santifique e fuja do pecado. E você perceberá que essas batalhas espirituais não terão domínio, ou seja, não derrotarão você. Essa é uma das formas de vencer essas batalhas espirituais. Viva uma vida santa. Pague, deixe contas em dia, né? Talvez podem falar que Saddam está a dizer que para eu vencer tem que pagar dívidas por isso. Mas estou a dizer que santidade não é só não prostituir, mas também pagar dívidas, tendo condições de pagar, também é santidade. Amar o próximo é santidade. São formas de convencer a batalha espiritual. Temos a última pergunta aqui, mas antes disso vamos ver se temos mais perguntas. Tem mais pergunta aí? Pode ler para mim? Não está aqui? Espera aí. Eu não... Deixa ver... Ok, pode ler para mim. Leria pode ler para mim a pergunta. Não está aparecendo para mim. Quem? Pode ler a partir daí. Pergunta é, fazer aposta é pecado? Fazer aposta é pecado? Interessante. Fazer aposta é pecado? Acho que nós poderíamos incluir essa pergunta na mesma categoria. Os jogos de azar são pecado? Nós podemos praticar as apostas? Muito bom. Essa é uma pergunta interessante e nós vamos tratá-la na próxima sessão, ok? Com mais calma.
Eu diria que é ou não é. Vou explicar melhor na próxima sessão, se Deus quiser. E vou explicar também mais outras perguntas que vão fazendo pela semana. Obrigado. A 10ª e a última pergunta. Quando devo sair de uma igreja? É uma pergunta interessante porque há vezes que nós vimos algumas situações da igreja, abuso de poder e mais outras razões, que alguns conflitos por aí. Mas exatamente quando é que devo sair da igreja? A resposta é: só saio da igreja, ok? Não porque a igreja falhou nisso, naquilo, naqueles erros que não ferem os princípios das escrituras. Por exemplo, a Bíblia se afasta das escrituras, começa a pregar coisas que não são, ensinar coisas que não são, e só a igreja busca, está interessado só com seu dinheiro por aí, mas deixou a Bíblia de lado, não segue as escrituras, ou seja, não é uma igreja bíblica, com certeza eu aconselharia a procurar uma igreja bíblica. Uma igreja que coloca as escrituras como a única regra de fé e prática. Uma igreja que coloca Cristo Jesus como o único mediador, como a única esperança. Uma igreja que, de forma resumida, que obedece às escrituras, que vive as escrituras. É claro, a igreja é perfeita? Não. Existem coisas que você pode ver na igreja e, por exemplo, que podem ser toleráveis. E existem essas outras aí que realmente você deve procurar uma outra igreja bíblica que aproxime você mais de Deus. Agora, se você é membro simples, isso é mais fácil de fazer. Se você é líder ou desempenha algum papel de liderança ou de proeminência na igreja, aí você pode influenciar, tentar mudar esse cenário. E se você não consegue, siga este conselho. Toda a igreja que não coloca a Bíblia como prioridade, saia dessa igreja, saia deste lugar. Não é o lugar para você ficar. Ok, estamos a chegar ao fim. Estamos a terminar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de fecharmos. Como eu disse, hoje não íamos demorar, vínhamos responder essas perguntas curtas. Jogos de azar é pecado? Será que temos tempo para responder isso? Vamos deixar para a próxima. Isso torna mais interessante. Que Deus abençoe você, a sua vida, e obrigado por nos acompanhar até aqui. E a próxima sessão nós esperamos, se Deus quiser, termos um convidado aqui. E, como eu disse, temos compromisso com você todas as terças-feiras. E que Deus seja glória. Estavas aqui com pó de graça e que Deus novamente abençoe você abundantemente. Deixem as questões no inbox e na próxima sessão nós responderemos. Que Deus abençoe você.